Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de agora é sobre a escravidão aqui no Brasil Colônia. Ok, no outro vídeo ali a gente abordou a parte lá de como é que era o transporte do pessoal que era sequestrado da África, como é que funcionava o comércio escravista para os portugueses e toda essa parte aí, quem eram, da onde vieram, antes de chegar aqui no Brasil. Agora a gente vai pegar e tratar propriamente a parte do Brasil do escravo. Então, obviamente, esses escravos eles eram utilizados para fazer com que a economia girasse aqui em solo da colônia. E é uma coisa muito hipócrita nossa, né? Porque os escravos são as mãos e os pés da riqueza em solo brasileiro. Então, o Brasil, ele é o que é graças ao trabalho escravo. Ou seja, foi em cima do trabalho desta população que a gente conseguiu erguer o nosso país. É uma coisa que a gente precisa reconhecer. O escravo, para que ele era utilizado? Claro, né? Tem muitos escravos que eram utilizados principalmente nas plantações de cana-de-açúcar como mão de obra escrava. Eles também foram utilizados num período ali na extração de ouro, no período ali do Tiradentes, ali, que a gente vai estudar em outra aula, né? Litoral nordestino e diversas outras fazendas lá em modelo plantation, lá, tipo plantação de um único produto para exportação. Obviamente. Pelo amor de Deus, Francine. Obviamente, né, a gente vai ver que nesses lugares chega a ser uma coisa bem idiota, assim. Por exemplo, o auge da tecnologia que eles tinham era o engenho. E o engenho não era todo senhor que tinha engenho. O cara que tinha o engenho, ele estava no topo, assim, da sociedade escravista. Porque tinha os caras que pegavam e só plantavam cana-de-açúcar e eles precisavam vender pro cara do engenho ou alugar o engenho para fazer, né, virar o produto para ser vendido para os portugueses. E aí, o dono, assim, do escravo, ele chegava a fazer o seguinte pensamento: me sobrou um lucro esse ano, o que eu faço? Eu compro uma máquina para ter mais tecnologia ou eu arranjo mais 10 escravos, mais 20 escravos? Mais tecnologia, mais 20 escravos. Mais tecnologia, mais 20 escravos. Mais 20 escravos. Claro, ter escravos significava status. Botar a máquina lá no fundo da fazenda, lá ninguém vai ver. E aí, também, além desse tipo de utilização, a gente vai ter o escravo doméstico, que era utilizado para fazeres, conforme a gente já deve ter visto aí no cinema, em novelas, sei lá. E tinha até uma categoria, assim, eu achei muito estranho quando eu vi a primeira vez, que era chamado de escravo de ganho. O escravo de ganho, ele era um escravo que ele pegava e... Isso vai ser muito comum na época da alforria. Que ele pegava e trabalhava para ganhar um dinheiro. A maior parte desse dinheiro era pro dono dele e a menor parte do dinheiro era como se fosse uma poupança, assim, pra alforria dele. Também chamado de, muitas vezes, de escravo de aluguel. As pessoas vinham, precisavam de algum escravo para fazer algum trabalho, aí eles pegavam e contratavam o escravo. É doido isso aí, porque vale lembrar aquilo que a gente já falou na outra aula, vamos falar de novo, né? A escravidão indígena, ela estava sendo protegida. Agora, a escravidão africana, a Igreja Católica liberou completamente. E como é que era a vida do escravo propriamente dito? A vida propriamente dita do escravo, acredito que vocês devem, né, não são crianças, mas já entenderam como é que era o lance da tortura e como é que funcionava para o escravo trabalhar. A gente vai ter ali toda uma estrutura em volta do trabalho escravo, aonde vai envolver principalmente castigos corporais para obrigar o escravo a trabalhar. Esses castigos vão ser ainda mais severos quando o escravo tentava fugir para servir de exemplo para os outros. E a gente tem aquela ideia de que castigo era o cara tá preso no tronco tomando chibatada. Velho, eu sei que dói, eu sei que é horrível, mas essa é só uma ínfima parte dos castigos. A gente vai ter, assim, ó, literalmente tortura humana. A gente vai ter ali afogamento, a gente vai ter prisão com argola no pescoço, a gente vai ter um conhecido como, como é que é?
anjinho dos polegares, que é um bagulho de ferro para apertar os teus dedos até quebrar ele. A gente vai ter de dente sendo quebrada na marretada, estupro, marcação a ferro quente. Absurdo. Por que isso? Tudo isso aí porque eles tinham que ter toda aquela estrutura para manter o escravo trabalhando. Então servia tanto como uma forma de intimidação para o escravo que tentasse fugir, quanto para dar produtividade para o escravo. Obviamente, né, ninguém é idiota, a gente vai ter a resistência escrava. A resistência escrava, ela vai começar num princípio assim, num nível cultural, inicialmente. Por que eu digo cultural? Porque o escravo, ele era proibido de ter o nome dele, era proibido de professar a religião dele, ele só podia falar em português, ele tinha que se tornar católico. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver que surge as religiões de matriz afro aqui no Brasil, que são religiões que existem só aqui no Brasil mesmo. O que eles fazem? Eles pegam justamente e fazem uma coisa que a gente chama de sincretismo. Pega outra religião e mistura com elementos da Igreja Católica. Então a religião africana era muito firmada assim no culto aos ancestrais ou a forças da natureza, dependendo da onde, né, mora. Aí quando vem aqui para o Brasil, eles vão pegar e vão criar, né, por exemplo, os orixás. Aí cada orixá é responsável por algum aspecto da vida. Vai ter lá Iemanjá sobre as águas, Xapanã das doenças. É doido porque, principalmente assim, a Iemanjá, que eu acho que é o único orixá para quem a gente faz oferenda lá, ele é conhecido como Nossa Senhora dos Navegantes para os católicos. E para os donos da fazenda, eles imaginavam lá que eles estavam fazendo uma oferenda para Nossa Senhora dos Navegantes, quando na verdade eles estavam reverenciando Iemanjá. Se tu chegasse e dissesse lá, tipo, quem é essa aí? A gente chama de Iemanjá, mas é Nossa Senhora dos Navegantes. Tá, então pode. Agora, se tu desse a entender que fosse a tua religião mesmo, a tua religiosidade, já ia pro pau, já ia pro castigo, já ia pra tortura. Também, da resistência, eu acho que o maior expoente que a gente tem é a capoeira, né, além da religião afro, desculpa. É a capoeira, que é uma dança, que na verdade é uma forma de arte marcial. Então, para não parecer que eles estão treinando, para não parecer que eles estão lutando, aí eles fazem lá aquela dança disfarçada, mas aí não deixa de ser uma espécie de treino. Tu tem um oponente, tu aprende respeito pelo oponente, tu tem o momento certo para atacar no gingado, e aí também é uma forma de passar a perna no dono dos escravos lá, para poder fazer com que o cara possa, né, continuar com a capoeira. Obviamente, não é só na fazenda que a gente vai ter a resistência. A gente vai conseguir mesmo assim vitórias no campo assim da resistência quando o escravo ele consegue fugir e formar um quilombo. Então ele vai conseguir fugir e ter a liberdade dele, mesmo que seja provisoriamente com o quilombo, porque nem o quilombo conseguia resistir durante muito tempo. Seguido, os senhores de escravos eles davam um jeito de derrubar o quilombo. Geralmente eles precisavam contratar ajuda externa para derrubar o quilombo, até porque lá na fazenda tinha o capataz, lá tinha, né, os caras que trabalhavam lá com eles lá, mas eles não eram muitos. Aí se muitos escravos se unissem e formassem um quilombo, eles não conseguiam derrubar. Aí eles faziam o quê? Contratavam principalmente os bandeirantes. Lembre-se, eu falei lá na aula deles. Aí eles iam lá e derrubavam o quilombo. O maior expoente que a gente vai ter é o quilombo de Palmares, né? O quilombo de Palmares ele vai ter, vai chegar, reza a lenda que ele vai chegar a 15 mil habitantes. Não é só um, né? São vários quilombinhos. Pô, tô com 40 na cabeça. São vários quilombinhos que vão formar um quilombão, por assim dizer. E aí lá era um lugar justamente aonde tu vai pegar e poder professar a tua religião, tu vai poder ser tu mesmo, vai poder ter a tua vida, né? Vai poder ser livre. A gente vai ter ali
hoje, né, muita discussão em cima do Quilombo, porque eles pegavam e falam, né, mas Zumbi dos Palmares, que é o expoente do movimento negro, ele escravizava pessoas. Gente, de novo, lembre-se, essa galera veio da África, a escravidão da África é diferente. Aí eles vêm aqui pro Brasil e eles vão fazer o quê? Vão manter os costumes dele. Qual é o costume? Pegou, emprestado, deveu, não pagou, vira escravo. Diferente da escravidão que nem entende no Brasil. Tortura, quebra a cara do louco, faz tudo aquela barbárie humana ali com o cidadão. Outro ponto também que a gente tem muito errado assim com a ideia do Quilombo é que a gente tem a ideia de que o Quilombo ele era uma coisa no interior, afastado. A gente vai ter quilombos que até são meio próximos da cidade. Em alguns desses casos, os quilombos, assim, mas isso é pro final assim do período da escravidão. Eles vão até fazer comércio com as fazendas. Eles vão pegar e vão trabalhar, né, vendendo seus gêneros agrícolas, e os donos de fazenda algumas vezes vão acabar comprando. Em essência, a gente vai ter dois tipos de quilombos. A gente vai ter o quilombo de resistência, que é aquele quilombo mesmo que se fez na base dos escravos que fugiram e faziam frente, né, para brigar mesmo, né, com os donos de engenho lá de fazenda, para se livrar dos bandeirantes. E a gente vai ter os quilombos, que são áreas de exploração de escravos fugitivos, ou principalmente, de novo, né, mais pro fim ali do período da escravidão, áreas que são cedidas, são doadas por escravo, e aí ele vai ter uma terra onde ele possa cultivar. Até mesmo aqui na nossa cidade, a gente tem aqui na volta 2 áreas de quilombo, né, a gente tem na Casca, e a gente tem o... Meu Deus, esqueci o nome do outro quilombo. Esqueci. Limoeiro, cara. Puta que pariu, como é que eu esqueci? Isso que eu tenho um livrinho que eu ganhei da Secretaria de Educação ali. Histórias da comunidade do Limoeiro. Meus alunos vão me matar. E são 2 áreas de quilombo onde foram terras que foram doadas. E aí, as famílias que moravam ali acabaram com o tempo, né, herdando o direito sobre a terra. E é uma área de resistência até hoje, né, onde eles trabalham a ideia toda da contribuição do negro na história brasileira, trabalham conscientização principalmente para entender quem ele é, qual a importância dele e qual a importância daquela área para a história brasileira, que é um local de memória que precisa ser lembrado, que precisa ser trabalhado, até porque, né, é aquela história, né, quem esquece o seu passado tá fadado a repetir os mesmos erros. Certo, povo? Mas a gente fala lá quando chegar a época da Semana da Consciência Negra, né? Não tem como não falar. A gente fala ali do Zumbi dos Palmares, quem ele era, como é que funcionava. E também, quando a gente falar sobre a abolição da escravidão, a gente fala sobre a tal da dívida histórica brasileira com a população negra. Aí vamos falar sobre cotas, aí vamos falar sobre mais um monte de coisas, aspectos assim que são muito importantes e que são tentativas que a gente tem hoje de reparar esses erros que a gente fez no passado. Tá, povo? Falou, valeu, dúvidas coloca ali embaixo. Até!